Olá, estou aqui de novo para mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Nelson Ossiri. Nelson Ossiri, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Nós vamos conversar sobre tudo um pouco. Eu gostaria muito que você falasse de você e de toda essa sua experiência com dependente químico, enfim, esse universo. E a gente vai conversando sobre a vida também. Perfeito. Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, de estar participando aqui do podcast. É uma honra, primeiro, porque é um momento que eu posso falar um pouco do trabalho que eu desenvolvo. Né? Muitas pessoas conhecem o Nelson apenas da política, né? Mas muitas pessoas também sabem que esse trabalho na área da dependência química começou bem antes da política. Eu iniciei o trabalho em 2005, no dia 22 de abril de 2005, na região ali do São Marcos, numa escolinha chamada Escolinha Branca. Né? O que te levou a isso, Nelson? Foi um problema na família. Acho que ninguém inicia um trabalho assim porque deu um despertar. É por conta de alguma situação, né, que tenha passado, ou de repente direto com as drogas, ou de uma forma de convivência. E eu, infelizmente, tive um problema com droga, né, com um dos integrantes da minha família. E eu não costumo dizer quem é essa pessoa. Sim. Né? Muitas pessoas acham que sou eu, falam, é você. Eu falo, gente, não é comigo, mas pode pensar, eu não vejo problema nenhum, né? Eu não teria vergonha de assumir caso eu tivesse problema com drogas. Eu acho que o problema são aqueles que não assumem, né? São aqueles que escondem e acabam piorando não só a vida deles, como também adoecendo toda a família. Mas graças a Deus, esse trabalho se iniciou por conta de um problema que eu tive na família, um trabalho que, graças a Deus, também surtiu com um resultado positivo. Essa pessoa hoje está recuperada, está limpa, está bem. Que bom. E quem conhece, né, um dependente químico sabe do que eu estou falando. Não é fácil você conviver com uma pessoa que tem problema com droga. O Padre Haroldo, ele sempre dizia que uma pessoa que usa droga, ela praticamente contamina, né, numa família de 5 pessoas, pelo menos mais 3. Ou seja, são dimensões assim realmente... Uma doença familiar, né? É uma doença crônica, né? Uma doença espiritual, mental, física e incurável. Ela não tem cura, mas ela tem controle, é igual diabetes, dá para você controlar. Mas tudo isso eu fui aprendendo, né, conforme o trabalho, os estudos também. Eu sou uma pessoa que estudo muito a questão da dependência química, independente da minha formação ser jurídica, eu me formei em Direito, mas eu me especializei em dependência química na Unifesp, junto com o Dr. Ronaldo Laranjeira, que é o papa, né, na área da dependência química. E todo o trabalho também que eu desenvolvi junto com o Padre Haroldo, com políticas de prevenção. Então, vieram oportunidades, acabou se tornando aí a minha bandeira. E Você tinha que idade quando você começou? Não lembro a idade, eu nasci em 78, eu comecei em 2005. Tem que fazer as 2005. contas, eu sou ruim, por isso que eu fiz Direito, não, né? Eu fui para a área de não humanas. sei porque eu perguntei, porque eu sou péssima. Porque não tinha conta. Fazer 2 mas assim, eu comecei com um único objetivo: tentar dar oportunidade às pessoas que não tinham condições de pagar uma clínica particular. Porque a minha família teve condições de pagar uma clínica particular. E eu presenciei inúmeras pessoas na fila da triagem, na hora que passa lá pelo assistente social, pelo psicólogo, e depois recebe um boleto para pagar. E aí você vê um pai chorando, uma mãe chorando porque não conseguiu internar o filho, como eu presenciei um filho chorando porque não conseguiu internar o pai. Nossa, O problema do pai naquela situação era álcool e cocaína. Uhum. E eu fiquei muito abalado com aquilo e prometi, né, ao meu ser superior, eu acredito em Deus, essa é a minha religião. Eu prometi para Deus que, recuperando
né, a pessoa na minha casa, eu iria desenvolver um trabalho para ajudar essas pessoas que não tinham condições. E mais, né, e além do trabalho de encaminhamento para tratamento, eu também prometi a Deus que eu iria começar a ir nas escolas falar com os jovens sobre o problema das drogas. Mas não com linguajar jurídico, linguajar clínico, que isso daí é chato. Ir numa escola falar com 200 alunos assim, droga É ruim. é ruim, se fosse bom não teria esse nome. Sabe essas coisinhas bobas? Sei. Que não conecta o jovem, né? Não conecta e também não é prevenção, né? É. A prevenção, ela tem que vir antes, mas muitas das vezes ela vem para reduzir um dano, né? Ela vem para reduzir uma situação que já está ali contaminada. Uhum. Então, eu percebi que para falar com o jovem, você tem que tocar o terror e usar a linguagem popular mesmo, fazer com que eles entendam. A gente chegar lá, cannabis, sativa. Na época, ninguém sabia o que era cannabis. Era baseado, maconha, Sim, cocaína era farinha, né? Você tinha que chegar e falar esse nome. E então, eu me aproximei muito desses jovens, né? Comecei a fazer palestras em várias escolas. Só fala uma coisinha aqui para a audiência entender. O Padre Haroldo é aqui de Campinas e ele é um padre que tem um instituto aqui, né? Você começou, então, no Instituto do Padre Haroldo. Foi lá que você buscou esse território para poder trabalhar? Não, foi assim. O Padre Haroldo, ele é do Texas, né? Ele é americano. Verdade. E aí era daqui de Campinas. ele veio, né, para Campinas para desenvolver um trabalho social. Sim. Ele começou com pessoas em situação de rua, montou um espaço lá no Jardim Tatinga para atender as prostitutas, que naquela época já vendiam um corpo em troca de droga, né? Então eram situações assim, realmente bem delicadas, né? E aí o padre se destacou nesse trabalho, né, de prevenção de drogas. E eu acabei o conhecendo por conta do problema que eu tive na família. Sim. Né, que daí eu tive uma conversa com o padre. Tá. E ele falou para mim, você precisa ajudar essa pessoa. Né? Sim. Porque quando você tem um problema com droga em casa, você tem duas saídas. Ou você ajuda, ou você fica louco. Nossa. Entendeu? E vai usar também. E eu optei, de início, a não dar muita corda porque eu não conseguia acreditar que o problema era na minha família. Porque a gente sempre vê o problema na família dos outros, né? Minha família é toda estruturada. Sim. Pai, mãe, irmãos, todo mundo muito junto. Os tios, família, almoço de sábado, todo mundo reunido. Como aquilo podia acontecer ali, né? Então, assim, eu sempre vi o problema na casa dos outros. Eu não via problema na minha casa. Sim. Foi aí que eu peguei e assumi a situação. Né? Eu falei, realmente, eu tenho um problema dentro da minha casa com droga e eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Todo mundo ali se firmou, né? E conseguimos falar a mesma língua. E aí veio o Padre Haroldo que pegou e me deu essa ferramenta. E falou, você precisa ajudar, você tem que participar dos grupos, você tem que participar disso, participar daquilo. E eu comecei a ajudar, até que essa promessa eu tive que cumprir. Porque depois que a gente resolve uma situação, normalmente a gente larga a mão, relaxa, né? Fala, tá resolvido, já era. Né? Não preciso mais me preocupar. Prometi tudo, mas Deus vai entender. Não, você tem que cumprir. Sim. Senão você começa a ter dor de cabeça no dia seguinte. Uma ressaca moral violenta. Né? Você começa a pensar, poxa, né? Porque resolveu. E as coisas não se resolvem assim também do dia para a noite. O dependente químico, ele é manipulador, ele é mentiroso, ele mente constantemente. Entendeu? Tá frio, bebe para esquentar, tá quente, bebe para esfriar, tá sempre dando um jeito, manipulando. A mentira faz parte da vida do dependente químico. Então, levou praticamente uns 3 anos isso, para a gente conseguir a recuperação. Sim. Teve internação, teve a desistência, teve aquele discurso que ele não podia ser internado, teve aquele discurso que ele tinha problemas para resolver aqui fora, então não dava para se internar naquela situação. Mas a pessoa, graças a Deus, se recuperou, está bem, é a melhor pessoa do mundo para mim. E esse trabalho veio como uma luva, porque misturou aí a política. Sim. Né? E aí eu entro... aí fala pra gente. Aí que você começa a pensar, você pensou, por causa disso, você pensou em se candidatar e ter vida pública? Não, na verdade, quando eu comecei o trabalho em 2005,
ele foi tão forte porque eu mandava na época fax. Sim. Eu mandava Há fax. 17 anos atrás. Eu mandava fax para as escolas. Uhum. E as escolas respondiam. Assim, mas de graça, né? Não tem custo. Qual que era a sua proposta de fazer palestra? Palestra de prevenção às drogas. Eu tá. passava os itens que eu iria falar. Tá. Essa palestra é a mesma até hoje. Eu só atualizei estatísticas e tudo mais. Cheguei lá e fiz o trabalho. O que aconteceu? Aconteceu que empresas começaram a me chamar. Uhum. De repente, começaram associações, sindicatos, um monte de gente começou a chamar. Quer Aí dizer, eu falei, precisa falar sobre o assunto, né? eu Precisa carregava falar. uma CPU na mão, Sério? entrava em carro, às vezes de carona, ou então de ônibus, ia até a escola. E eu senti o maior prazer em fazer isso. Porque eu estava cumprindo uma promessa e eu saía feliz da vida. Entendi. Aí o que aconteceu? Em 2012, em 2010, eu fui chamado para fazer parte de um governo do município aqui de Campinas. Uhum. E me colocaram como coordenador de políticas de prevenção às drogas. E eu falei, mas existe essa coordenadoria? Não, não existe. Mas você vai ser o coordenador, nós vamos criar ela. Como que nós podemos criar isso? Isso é um cargo, a prefeitura? É um cargo você, da prefeitura que Uhum. me chamaram para assumir. Eles queriam que eu criasse uma coordenadoria. Então, uhum. Aí eu sentei com o secretário de Assuntos Jurídicos, na época era o Dr. Carlos Henrique Pinto. Uhum. Ele pegou, foi desenhando, sensibilizou muito com a bandeira, com a causa, e era uma ordem do prefeito, na época era o Dr. Hélio. Uhum. Eu peguei, desenhei tudo aquela coordenadoria, falei, vou precisar de uma assistente social, vou precisar de um psicólogo, vou precisar de um espaço reservado, porque as pessoas que vão buscar ajuda, elas não querem, muitas das vezes, querem manter o anonimato, né? Elas não querem revelar ali uma situação escancarada, subir um prédio de 19 andares, igual a prefeitura, passar na frente de todo mundo e falar, ela tem que conversar com o Nelson, que trabalha na coordenadoria de drogas. Vai criar um gosto ruim ali, né? Naquela situação. Sim. E, às uma vezes, exposição que às vezes a pessoa não tá desnecessária, afim, né? E isso tem que ser respeitado. Por isso que a gente trabalha muito o anonimato e respeita muito o anonimato. Sim. Meu objetivo não é escancarar ninguém, meu objetivo é sempre ajudar quem quer ser ajudado. E aí que essa coordenadoria virou um boom, porque foi a segunda coordenadoria no Brasil. Só tinha no Rio de Janeiro. E aí criamos aqui em Campinas. Em 2012, ano de eleição, um monte de partido correu atrás de mim. Ah, sai candidato, sai candidato, sai candidato. Eu falei, cara, como que eu vou ser candidato? Tem que ter dinheiro. Não, mas o partido vai ajudar, o partido vai ajudar. E eu acreditei nessa coisa de partido vai ajudar. Por isso que hoje, né, e aí eu falo mais pra frente, a minha relação com o partido. Né? Podemos falar disso também. E aí eu peguei e saí candidato em 2012, por conta não só dos partidos que me procuraram, mas por conta das famílias que eu estava atendendo. Sim. Porque chega em ano de eleição, as famílias, naturalmente, que eu estou lá atendendo, e não eram poucas, começaram a falar, por que você não sai candidato? Por que você não sai candidato? Eu peguei e falei, olha, eu recebi várias propostas para ser candidato, mas é muito difícil. Aí ela fala, não, a gente vota em você, a gente vota em você. Eu falei, olha, só o seu voto, com todo respeito, né? Vai me ajudar, mas não é o suficiente. Eu preciso de muitos votos. Vou precisar, no partido que eu tô aí pensando em me filiar, eu vou precisar de uns 2.000 votos. Aí eu, caramba, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí conversei com meu pai, conversei com a minha família na época. E eles falaram, sai candidato. Aí meu pai pegou e falou assim pra mim, mas olha, se prepara, porque vão falar que você faz esse trabalho de drogas só por conta de política. Eu falei, pai, eu faço desde 2005, nós estamos em 2012. A gente não, o povo não vai pesquisar a vida, né, do candidato, né? Nossa, mas então, aí eu peguei e fiquei preocupado com isso, mas eu estava certo que ninguém ia questionar isso. Você estava no seu universo, né? Aí você porque saiu. eu falei, desde 2005, como que a pessoa vai falar? Se eu tivesse começado um mês antes, um ano antes, mas, poxa, desde 2005, nós estávamos em 2012, não deu outra. Resolvi sair candidato, fui muito bem votado, uma campanha praticamente zero, não tinha nada de campanha, não tive ajuda nenhum, nada.
nem fundo eleitoral. Que partido que você Eu escolheu? saí pelo Partido Progressista. Tá. E fiquei como primeiro suplente. Faltaram 120 votos para eu ganhar a eleição. Tá. Aí eu falei, não é possível, né? Como que eu vou perder uma eleição? 120 é uma escola que eu faço uma palestra. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, poxa, onde que eu errei? E você achou também que a política ia te dar mais instrumento para você poder É, ajudar Porque mais quando ainda aquelas você pessoas? ocupa um cargo público, não como vereador, mas, por exemplo, que nem eu estava numa Sim. coordenadoria de drogas, eu estava já sabendo trabalhar, Sim. né, as ferramentas que eu tinha. Eu chegava às 6 horas da manhã, eu era o último a ir embora. Eu ia de final de semana, eu fazia grupo de família, de Era o sábado, de seu domingo. trabalho. Esse era seu Era trabalho. prazeroso. Se tornou meu trabalho, né? Uhum. Porque eu estava com as ferramentas do poder público, né? Sim. Então eu conseguia ajudar as pessoas. Antes eu tinha que conseguir vaga batendo na porta de um monte de clínicas de recuperação, principalmente relacionadas às igrejas. Uhum. Elas sem alvará nenhum, tudo com uma equipe toda amadora, ex-dependente cuidando de certos departamentos. E eu trocava, tipo, eu mandava um colchão, o pastor falava, ô Nelson, pode mandar o cara, mas manda com uma cama junto. Manda umas 3, 4 cestas básicas, que daí eu consigo a vaga para ele. Então, quando eu assumi a coordenadoria de drogas, acabou isso. Ali eu já tinha um vínculo direto com o Instituto Padre Haroldo, né? Uhum. Então, a minha relação com o Instituto existiu enquanto poder público, né? Enquanto eu estava no poder público. Mas a minha relação, que até hoje existe, é com o Padre Haroldo. Mesmo ele já tendo falecido, ele me deixou muitos ensinamentos. Eu já Muitos. percebi isso. E o principal dos ensinamentos que ele me deixou é acreditar na recuperação de qualquer ser humano. Seja ele pobre, rico, seja um dependente VIP, igual um Fábio Assunção da vida, Sim. seja um morador de rua que está caído na rua com a cachorro lambendo a cara, não interessa. Ele sempre falou, um tá tomando uísque, o outro tá tomando corote. E é uma Os doença dois da vão alma, estar né? no mesmo É lugar. isso, Uma né? doença, É uma doença crônica, uma doença é. difícil. E muita gente rotula como vagabundice, ser vergonhice. E não é. Não. Enquanto usuário, seja da droga que for, Sim. você é um financiador do crime organizado. Porque você tem consciência do que você está fazendo. Você está usando uma coisa proibida, você está destruindo a sua saúde, você sabe que amanhã você vai precisar, caso desenvolva a dependência química, vai precisar da saúde pública, talvez. Se você tiver um plano, bate na porta aí e dê graças a Deus. Você vai ser muito bem amparado, porque o particular a gente sabe que acolhe, mas é uma coisa muito difícil de você largar. Por isso que chama dependência química. Já é difícil parar de mexer no celular. É verdade. Imagina parar de usar droga. Então, Bom, não preciso existe... nem perguntar o que você acha de liberação de droga, Não, sou né? contra, totalmente contra. Lógico, não tem como legalizar. Você vai legalizar como? Nem com essa... Nós já temos 2 drogas lícitas, álcool e cigarro, regulamentadas, que já geram um monte de problema. Você vai legalizar mais uma droga para quê? E não resolve, assim, porque a ideia de algumas pessoas, às vezes, é dizer que você legalizando, você vai diminuir, enfim, você vai diminuir o tráfico, Não. Mas não existe isso, Não, né? sabe qual que é a droga mais apreendida no Brasil? É o cigarro, Cigarro. que é uma droga legalizada. É mais apreendida do que cocaína, mais apreendida que pasta à base de coca, mais apreendida que maconha. Porque o cigarro, você está falando o cigarro que vem É o clandestino. no clandestino. Hoje né? o traficante Que você nem está largando... tem ideia do que está lá dentro. O traficante hoje da maconha, da cocaína, ele está largando o tráfico de drogas e partindo para o contrabando. Ele vai contrabandear cigarro, bebida alcoólica. Por quê? Porque a pena é menor. Sim. Entendeu? Compensa mais, ganha mais. Então... E o consumo é liberado, né? Você vai então, assim, a legalização das drogas, ela é um fator de risco muito delicado, que o Brasil, ele muitas das vezes trabalha com esse discurso que legalizar vai resolver, vai diminuir, o pobre da favela, o coitadinho que está lá, menos favorecido. Não, não é. A droga não é sobe e desce morro, não. A droga, ela vem dos países vizinhos. Nós temos uma infelicidade absurda. Todos os nossos países vizinhos são os maiores produtores de droga. Eles controlam o mercado mundial.
E a nossa fronteira terrestre, como a nossa fronteira marítima, são extensas, são enormes. Sim. Nós não conseguimos policiar. Não Minha tem esposa controle. trabalha no Ministério Público Federal, no aeroporto de Guarulhos, agora ela está lá. É aqueles Nossa. programas que passam na TV, de gente que Sei, entra, sei, isso, sei. aquilo. Você não tem noção. O que eles aprendem de droga aqui, o que passa de droga lá. Você imagina só a nossa fronteira terrestre, com todos esses países produzindo coca, produzindo maconha e entrando no Brasil. Tem que entrar. Tem que entrar e depois vai para lá. Não tem necessidade. Entendeu? Então, assim, não tem como você combater o tráfico subindo e descendo o morro. Isso daí é a maior burrice que tem. Isso daí é educação, é saneamento básico, é qualidade de vida. Né? É isso segurança que... pública também, Segurança né? pública, lógico, tem que ter a repressão. Só que a repressão não é em cima do pobre que está lá no morro. Sim. E não é legalizando que você vai resolver. Sim. Pelo contrário, você vai potencializar o tráfico eu de até drogas. ouvi uma coisa, O maior vez. exemplo, só para finalizar, o maior exemplo que a legalização não dá certo é o Uruguai. Olha lá como que está o Uruguai. Está tendo guerra entre o tráfico de drogas, mesmo com a maconha legalizada. E por conta da maconha. Porque essa droga legalizada, a cannabis legalizada, tanto para uso medicinal quanto para uso recreativo, são em algumas farmácias. E as pessoas que estavam cadastrando, comprando, estavam comprando de forma fake. Eles se cadastravam como se fossem portadores de uma doença, falsificando atestado. Se no Uruguai falsifica, imagina no Brasil. No Brasil, você anda na Praça da Sé, você tem atestado de Covid. Os caras vendem tudo, tudo que você imaginar. Tô te falando. Aí eu dou risada, mas é trágico. Então assim, imagina só, né, você legalizar mais uma droga e falar, olha, vai funcionar. Não vai. Agora, eu preciso reforçar uma coisa aqui, que a gente está falando contra a legalização das drogas, mas eu sou 100% favorável, né, à legalização de uma das substâncias da maconha, que é o canabidiol, para algumas doenças de algumas pessoas. Mas aí uso farmacológico, sei lá, para poder fazer remédio. Eu vou fazer uma analogia aqui, e eu acredito que você vai concordar comigo. Né? Eu já tomei até processo por conta dessa analogia, mas depois acabei ganhando. A drogaria, o que ela vende? Droga. Então ela é uma biqueira legalizada, certo? É uma controlada, drogaria. Controlada. Você entra numa farmácia e aponta o cano pro farmacêutico e fala, passa o Tilenol aí que eu tô muito louco. Você não vai fazer isso. Você toma por conta de uma finalidade, tem um fim. Você vai comprar um Tilenol porque você está com dor de cabeça. Você vai comprar uma S porque você está precisando disso. Você vai comprar sei lá o que por conta que você está precisando daquilo. Então, a droga vendida na drogaria, eu não vejo problema nenhum. Porque você vai tomar com uma finalidade. Sim. Então, se tiver o canabidiol, no caso, que é uma substância da maconha. Isso que as pessoas usam de narrativas, né? É assim, não, a legalização da maconha tem que ocorrer porque existem pessoas tendo epilepsia. Não é o cigarrinho de maconha que nós estamos que falando, vai fumar né? um baseado vai resolver. Maconha, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Ela é uma droga perigosíssima. É uma das piores drogas que tem. Ela desenvolve vários tipos de câncer. Câncer de pulmão, boca, vários. Como qualquer droga fumada, como o crack, como o próprio cigarro, como o próprio narguilé. Mas tem uma poesia com a maconha, né? Assim, tem porque ela aparenta ser inofensiva. Cigarrinho. Ninguém vai vender a mãe para comprar maconha, entendeu? Então as pessoas ficam pondo na balança. Não, o crack é perigoso. Nossa, a maconha não, a maconha já está legalizado, todo mundo fuma. É que eu acho também que a consequência do crack é muito rápida, né? O efeito, o efeito é muito rápido, então... Por isso que a dependência, ela vem mais rápida também. Mais rápida, mas a maconha, ela vai... É que você avalia pelo tempo. Por exemplo, eu vou fazer um gráfico aqui. Quando você fuma um baseado de maconha, certo? Você foi lá, chavou, né? Torceu, começou a fumar. Gente. Sou careta pra caramba. Não, depois eu te ensino. Aí você começa, fumou. Começa a dar efeito. Tá, risadinho, legalzinho. Jovem. Tá de boa, jovenzinho, não vai dar nada. Né? Aí, beleza. Esse é o gráfico da maconha. Aí você pega, por exemplo, um cara que usa crack. Pegou a pedra, né, que é uma pedra, tem vários tamanhos. Coloca lá pra fumar num cachimbo. Uma lata, ele improvisa um espaço,
utilizou. Tum, deu efeito. E não tem fim. E vende a mãe, vende tudo, vai roubar, mata, faz o que tiver que fazer. Por quê? Porque quando você fuma o crack, e aí eles falam que é uma droga devastadora, que vicia rápido, por quê? Porque o efeito é rápido. Na hora que você fuma o crack, que é via pulmonar, pulmão, coração, sangue, chegou no cérebro. Isso daqui leva 15 segundos para chegar aqui. Na hora que chega aqui e dispara aquela sensação de prazer, né, de bem-estar, esse efeito dura em torno de 10, 15 minutos. Terminou os 10, 15 minutos de prazer, você quer usar de novo, para atingir o efeito passado. Nelson, eu ouvi Então, falar assim, que é uma droga que mais vicia, que vicia mais rapidamente. Por conta disso. Quanto mais rápido é o efeito, mais chance de viciar. Né? A gente sempre avalia a droga pelo efeito. Quanto mais rápido é o prazer que ela proporciona, mais chance de viciar, porque você vai querer aquele efeito novamente. Né? Existem pessoas... E é barata? É uma droga? Porque o morador de rua ali, aliás... É uma das drogas mais baratas. Isso que eu ia te falar. Qual que é essa conexão? Morador de rua, droga? É porque ele usa muita, né? Ele usa a droga porque está na rua ou ele está na rua porque ele usa a droga? Qual que é o cenário? Tem os dois, né? Porque nem todo mundo que está na rua é por conta de droga. Tem muita gente que está lá por conta de uma frustração amorosa, por conta do desemprego, por conta... Depressão, né? Depressão, tem muita questão da esquizofrenia. E a droga, ela tá na rua. A gente sabe disso, né? As ruas de Campinas, principalmente, é o verdadeiro paraíso. Tem tudo lá. Você tem um crack a 50 centavos a pitada. Nossa. Você tem álcool de carro que eles misturam com limão, com tangue, porque o álcool corote aumentou o preço. O álcool do carro tá mais barato. Então o cara compra o litro. Então, assim, a gente teve que fazer uma campanha dizendo que combustível não é bebida. Puxa por conta vida, dos moradores verdade. de rua que estavam tomando álcool etílico, álcool de Nelson, veículo, de carro. E você começou com um slogan que era não dê esmola, dê cidadania. Assim, você conseguiu... Como que a gente faz isso? Não dê esmola porque as pessoas se sentem mal de ver uma pessoa pedindo ali e não dá. Eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, de dar. Às vezes... Quem pedia comida, você tá, às vezes, na porta do supermercado, tal, pede, eu sempre compro. Mas até o rapaz do supermercado falou assim, tudo bem que você compra, mas eles vendem também para comprar droga. Exatamente. Então, a campanha ela veio nesse sentido. É uma educação para a população entender que aquela moedinha que você está dando não vai te garantir lugar nenhum no céu. Entendeu? Você tem que ter a consciência que, muitas das vezes, você está potencializando aquela pessoa a permanecer nas ruas. Porque se a gente viver só do assistencialismo... Você foi pichado por causa desse teu slogan, não? Não, as pessoas entenderam o que você Algumas entenderam e outras distorceram propositalmente para tentar falar assim, o cara não gosta de morador de rua. Como que não gosta, né? É meu público, é a galera que eu trabalho. Sim. Mas, enfim, eu não vejo problema nenhum de você entregar um alimento, você entregar uma bebida, uma casa, um carro para o morador. Faça o que você bem entender. O seu coração tá mandando, vai lá e faça. Entendeu? Eu já vi pessoas entregando, assim, tipo, R$100, R$50. Eu tenho uma entrevista até no YouTube, no meu canal que eu tenho lá. Não é muito... depois você passa o seu canal. Bem antiga essa entrevista, foi acho que em 2007, com um morador de rua. Ele trabalhava até, lembro o nome dele, William. Ele fica até hoje ali no Ventura Mall, né? E ali é um fluxo de carro para bairros mais nobres, né? Como Gramado, Sousas. Então, ali a gorjeta é sempre alta, né? E ele chegava a tirar R$250 a R$300 por dia. Por dia. Só que ele não tinha problema com droga. Ele tinha problema com maquininha. De ficar jogando lá no Paranapanema. Sério? Maquininha. Até que eu consegui escola para ele. Conversei com os pais. Fiz o vínculo dele com a família novamente. Ele ganhou o uniforme para começar a estudar. Eu me responsabilizei com ele na escola. Até o dia que eu recebi uma ligação da diretora falando que ele foi uma única vez na escola. Aí eu encontrei ele num sinaleiro com o uniforme da escola municipal, né? Aquele uniforme azul da prefeitura. Então, bem jovenzinho. Jovenzinho. Aí eu parei ele com o carro e falei, pô, o que você tá fazendo aqui, cara? Você não tá indo pra escola? Ele falou, Nelson, o primeiro dia de aula eu encontrei um menino que eu roubei a bicicleta. Ele tá sentado do meu lado. E eu fiquei sem graça. Falei, cara, mas esquece isso. Você tá numa vida diferente. E você tá pedindo dinheiro aqui? Ele fala, Nelson, eu ganho muito mais dinheiro aqui.
Lá não dá Puxa, para ganhar na escola, vou ficar perdendo tempo. E ele com o caramba. uniforme estava pedindo dinheiro, falando que era dinheiro para formatura. Então era um menino Ele era um muito bem business. articulado, né? E ele era simpático, um menino legal, tudo. Só que o vício dele era a maquininha. Então, assim, a rua é um paraíso. E muitas das vezes a gente sensibiliza, cai na piadinha que o morador de rua faz, Nelson, entendeu? falta o quê aí? Porque Eu você acho está que falando que casos acontecem dentro de famílias estruturadas, né? sim. E a gente às vezes pensa que falta família, falta estrutura. O que que você viu nesse universo aí, na Aí- rua? Que então, tipo de... a rua, quando eu criei essa campanha, né, Não Dê Esmola, Dê Cidadania, era para as pessoas pararem de ficar oferecendo dinheiro, comida, de qualquer forma. Ter Né? consciência, pelo menos, É a né? conscientização, Do né, que que você, acontece. na maioria das vezes, não está ajudando, você está piorando. Sim. Que nem eu já fui entregar a marmita no centro da cidade, junto com uma igreja de um amigo. Uhum. E é legal o gesto, você entregar. Você vê Uhum. pessoas que saem com o prato comendo com a mão. Uhum. Você vê pessoas saindo com a marmita fechada e entrando para um cantinho para o outro, que você não sabe se vai comer, se vai jogar fora, Sim, entendeu? Ou se ela só pega porque está dando. sim. Mas eu presenciei pessoas vendendo marmita Puxa, para vida, peão de obra, né? Uma marmita que custa lá em torno de 5, 10 reais, vendia a 2 reais, que era o preço de uma pedra, entendi. entendeu? Uma pedrinha, uma pitada, que nem eu costumo dizer que já tem isso na região central. Então, você acaba enxugando o gelo. E essas pessoas vão ficando vivendo desse assistencialismo. A Sim. Secretaria de Assistência Social, infelizmente, é uma secretaria muito fraca, porque ela vive de campanha de entrega de cobertor quando está frio, Sim. entrega de comida. Mas a secretaria precisava de uma questão estrutural, né? Como resolver a questão dos moradores de rua? Não é brincadeira, o perfil do morador de rua são variados. É o que eu falei, tem o dependente químico, que é 80% dos moradores de rua. Tem aqueles que tiveram uma frustração amorosa, aquele que perdeu total vínculo com a família, que já está totalmente rompido, então ele não tem mais ninguém, ele não consegue mais diálogo e vai morar na rua. Tem o esquizofrênico, tem o ladrão, o bandido, o vagabundo que está lá Tem disfarçando ser morador de rua Sim, para sim. traficar, entendeu? E fica traficando naquele meio. E tem também o morador de rua romântico, que é aquele que tem família, que não usa droga, mas ele é contra o sistema. Ele não quer pagar conta, não quer pagar imposto, não é contra tudo que está acontecendo. Então ele vive na rua, entendeu? Ele é o romântico. Você para ele e fala assim, tudo bom? O cara fala, tudo bem. Você conhece essa praça? Essa praça chama Carlos Gomes. Ele conta a história inteira. É Você fala, verdade, pô, né? O cara inteligente. Eu É. já peguei morador de rua, que numa operação que nós fizemos há muito tempo, chamada Bom Dia Morador de Rua. Né? Só que era um bom dia morador de rua engraçado, porque quem acordava eles era a polícia, né? Então imagina o bom dia. Enfim, eles, numa da central ali do QG, para onde nós levávamos eles, tinha um cara com uma pasta preta, aquelas capas pretas, sabe? E ele não deixava ninguém relar a mão naquela pasta. E a polícia civil ficava olhando quem eram essas pessoas em situação de rua. Porque tem muita gente foragida, tem pessoas desaparecidas na rua, vivendo nesse às vezes meio. tem alguma doença mental, alguma coisa que a pessoa se esquece. Tem muito disso. Tem pessoas desaparecidas que estão perdidas aí no meio dos moradores de rua, foragidos da polícia. Então, essa pasta preta me chamou a atenção e eu fui conversar com ele. Ele virou para mim e falou assim, desculpa até o termo aqui. Por favor. Ele falou, você está achando que eu sou pouca bosta? Eu falei, claro que não. Nunca pensei isso de você e de ninguém. Ele falou, eu vou te mostrar que eu não sou. Eu falei, pode mostrar que eu estou curioso para ver essa pasta. Ele abriu a pasta, tinha foto dele com Roberto Carlos no palco, com Vanderleia, Eu sei. Erasmo Carlos. Eu falava, caramba, né, você tá com esses caras, Jovem Guarda, né? Eu falei, mas você... Vou perguntar para minha mãe. Você é amigo deles? Ele falou, não, eu sou cantor e compositor. Olha. Eu já fiz música que o Roberto Carlos canta. Eu peguei e falei, não é possível. Eu falei, o que deu no senhor? Ele falou, perdi pra garrafa PET. Eu falei, por que garrafa PET? Porque ele falou, porque hoje eu vivo com bebida alcoólica, perdi pro álcool. Aí eu peguei e falei, poxa vida, você tem família? Eu falei, tenho família. Eu falei, você não tem vontade de voltar pra sua família? Ele falou, não.
Não. Não quero. Minha vida é essa. Então, assim, o que precisa Você para essas consegue recuperar pessoas? uma pessoa dessa que não quer, não quer. É convencimento. Você vai ter que trabalhar muito, conversar várias vezes com essa pessoa. Porque como que você vai chegar e pegar a força? Você pode É. até ter um resultado Sim. pegando a força. Normalmente tem, que é a internação involuntária, a Sim. força, Sim. ou compulsória. Eu já fiz muito disso. Só que, em alguns casos, eu prefiro o convencimento. Às vezes Sim. demora até a pessoa aceitar. Mas qual E que seria a solução para essa questão dos moradores de rua? E por isso que eu criei essa campanha, Isso. Não Dê Esmola de Cidadania. Uhum. Seria fazer uma fazenda municipal, uma espécie de poupa-tempo das pessoas em vulnerabilidade. Uma fazenda. Uhum. A prefeitura tem terra para tudo que é lado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tem 40 mil metros quadrados lá no Parque Valença 2, que é da prefeitura. Uma área. Uma fazenda. Tem até uma sede. Pega essas construtoras que estão levantando prédio para tudo que é lado e faz uma contrapartida. Nós vamos isentar vocês disso, Sim, disso, sim. disso, só que vocês vão fazer essa fazenda Sim. municipal para pessoas em vulnerabilidade. E nesse espaço, nós vamos fazer uma espécie de poupa-tempo do morador de rua, onde ele vai ter tudo no mesmo local, sem essa necessidade de ficar perambulando. Então, comida vai ser entregue lá. Quais são as ONGs que vão entregar? São essas? Então, a ONG tal vai ser responsável pela entrega de alimento no dia tal. A igreja tal, no dia tal. Saúde, lá dentro. CAPS, AD, Centro Psicossocial de Álcool e Drogas. Vamos ter ali também a triagem com assistência social. Nós vamos ter ali dentro a questão também Polícia Civil, para poder identificar quem são as pessoas caso esteja desaparecido ou foragido do sistema. Sim. Nós vamos ter a ala dos homens, a ala das mulheres, das crianças, junto com o Conselho Tutelar. Você imaginou isso num lugar onde eles uma vivem? fazenda Onde eles vivem? Aonde Eles vivem... aonde cada um ali vai ser tratado conforme a sua situação. Mas aí, O vivendo esquizofrênico lá ou procurando lá para auxílio? Vivendo lá eles vão ter um tempo para ficar para ser Sim, tratado, sim, porque quando sim. você é portador de uma doença, tem que tratar. Sim. Você Aí vai no você médico, fica internado ali. na hora Quer que dizer- você vai no médico, o médico fala assim, você está diagnosticado com câncer. Você pega e vai embora para sua casa? Sim. Não, Você começa tudo um bem. tratamento. Ainda mais uma doença Se a pessoa dessa. for diagnosticada com esquizofrenia, ela vai ter um tratamento lá. Se ela for diagnosticada como dependente químico, que tem um CID, vai ser tratado lá. Você vai ter um período, o tratamento normalmente de dependentes químicos dura em torno de 6 meses, mas é um trabalho com larboterapia, é uma fazenda. Então você vai ter todos esses espaços lá. E aqueles que não são de Campinas e querem voltar para a sua Uma cidade de parceria origem, pública-privada. pode ser também. E lá eles vão produzir. Eles vão produzir isso é para importante. poderem ser ressocializados. Sim. E terminando o tratamento, eles vão para repúblicas, que são casas que a própria prefeitura tem e pode organizar com um único coordenador. Então a pessoa terminou o tratamento, cada casa, vamos colocar, cada república vai ficar com 10 dependentes químicos que terminaram o tratamento, estão limpos. E a partir dali eles vão atrás de mercado de trabalho, eles vão estudar, participar de um EJA ou de um supletivo, seja o que for, ou até aqueles que já têm ensino médio, já partir para o ensino superior. Mas eles vão dormir, morar naquele espaço, entendeu? São repúblicas, porque essas pessoas precisam ser ressocializadas. Não adianta só tratar e devolver para a rua. Sim. Então você tem que fazer todo um Isso trabalho. é um projeto seu? É um projeto. E É um como projeto que é um sonho que eu tenho. Tá, é um sonho. É um sonho. Quem Não, que eu já tenho ele pegou desenhado. Isso? Você tem já. ele, mas você eu tenho. mostrou Eu isso? E eu qual apresentei foi ele para o Dr. Hélio, eu apresentei ele para o Jonas Donizete e vou apresentar ele agora para o Dário Saad. Só que assim, tem todo o tempo para apresentar. Qual que é a barreira ali? A barreira ali eu acho que é a saúde mental do município. Eles acreditam muito e única e exclusivamente na redução de danos. Eles não acreditam num trabalho que tenha prevenção, redução de danos, repressão, porque é um trabalho em conjunto, você tem que ter tudo ali. Como que eu vou tratar um traficante? Traficante eu trato com polícia. É polícia que tem que chegar e trocar ideia com o cara, não sou eu. Sim. Como que eu trato um dependente químico? Com saúde.
Como que eu trato um usuário de droga, um financiador do crime organizado, um cara que fuma baseado, que cheira cocaína, que sabe que aquilo é proibido, sabe que aquele dinheiro que ele está comprando, ele está financiando o crime organizado? Eu trato com polícia. Então, assim, saúde pública é uma coisa, é a doença. E com consciência da sociedade, né? Porque, assim, vamos Com combinar consciência que... do poder público, saúde mental. Saúde mental só pensa no redução de danos. É assim, ó, eu tenho problema com álcool. Né? Ai, para, Nelsinho, para de tomar um copo, toma só meio. Para de fumar um baseado, fuma só a ponta. Mas nós temos uma dificuldade de Enxugar gelo. de dar solução para as coisas, aí de olhar as coisas e entender que aquilo não é a solução, né? É só uma passação, né, de pano que você falou. Nelson, me fala uma coisa agora. Você, enfim, sempre esteve nesse universo, trabalhou nesse universo e agora você foi pai. O que mudou agora? Muda muito, né? Responsabilidade parece que... E como que você enxerga esse mundo e esse ambiente todo que seu filho é pequenininho, né? Tem que nem 2 anos? Vai fazer 2 em outubro. Então. Tá com 1 e 11. É assim, eu acho que a responsabilidade aumenta muito, mas também aumenta a preocupação, porque nós estamos vivendo um mundo e eu, na condição de vereador, eu vejo na Câmara Municipal. São pautas totalmente desnecessárias sendo discutidas. Tipo o quê? Debatido, que nem linguagem neutra. Puxa vida. Né? Pô, linguagem neutra? Já temos dificuldade de falar o português. Você vai meter uma língua lá que vai enrolar tudo. E vai falar que isso é uma linguagem necessária para você poder não discriminar o LGBTQ+, ou aquele que optou não ser homem nem mulher. Gente, desculpa. Eu acho totalmente desnecessário. Tem tantas outras coisas, eu acho, que podem, e também que podem valorizar as pessoas do jeito que elas são, e sem isso, porque parece que separa mais ainda, né? E o pior, né, tudo que é socado goela abaixo tem resistência, né? E discrimina também. A verdade, exato, não tá, o efeito contrário, dá né? efeito contrário. Eles sempre trabalham isso, né? E então, lá pautas você fica lá na Câmara, às vezes tendo que discutir esse tipo de pauta. Porque, por exemplo, eu não vou colocar meu filho numa escola que tem a linguagem neutra, com todo o respeito. Eu acho que, primeiro, que é uma discriminação, né? Que você aí já exclui o autista, que já atrapalha o próprio intérprete de Libras, né? Verdade, ninguém que pensa tem nessas coisas, trabalho com surdos, mudos. Que é uma necessidade, que é uma condição, né, indiscutível. Então, e aí você vira um genocida porque você não adotou e não aceitou aquilo. Você fala, gente... Mas tá fácil, as palavras estão fáceis. Então, as palavras são tão fáceis que eu acho que eles estão criando mais palavras novas para poder... que nem, por exemplo, defendem aborto. Aí você vai ver quem que defende aborto lá. Não é casada, não tem filho, nunca viu um ultrassom, entendeu? Aí defende por quê? Porque a pauta do meu partido, e aí eu gostaria até de falar sobre isso. Pode partido não serve para nada. Para nada. Partido serve para atrapalhar pessoas boas que usam da política para o bem comum, para ajudar as pessoas. Partido, se fosse bom, chamaria inteiro. Não chamaria partido, chamaria inteiro. Verdade. Partido não paga a conta de ninguém, a não ser dos caciques. Só. Nunca tive fundo eleitoral. Saí candidato na última eleição aí, que eu juro para você, fui fazer material. Nunca usou fundo eleitoral? Não, nunca? Zero. Mas é o Partido Novo que vive falando que mas lá não manda. só fundão, lá ninguém usa fundão. Então tem mais gente que também não usa. O Novo usa desse discurso porque fica bonito. Né? Mas e o horário eleitoral gratuito, que não é gratuito? Eles não estão lá? Pois é. Quem que está pagando aquele horário eleitoral gratuito? Não, enfim. Porque ele não é gratuito. E dá a impressão que é só num lugar que você encontra esse comportamento. E não é, na verdade, porque eu conheço, você está falando agora, mas assim, eu conheço vários políticos que não usam o fundo. E não tem isso como a única bandeira, né? Ficar falando toda hora. Mas não pode ser difícil, mas, né? Mas tem. Tem muita gente que não usa. Eu acho assim, se tem o fundo eleitoral e ele é bilionário, que ajude todos.
né? Aí pega e fala, não, agora nós temos a cota para mulher. Para que cota para mulher? Para aumentar aquele discurso de mulher vota em mulher? E você sabe que você mulher sabe, vota em que quem ela sabe. quiser. É. Ela pode votar no homem, pode votar na mulher e vice-versa. O homem também pode votar numa mulher. Até porque quando você vota em alguém, você vota para alguém atuar num cargo. Sim. Essa pessoa que vai atuar num cargo tem que ter competência para aquele cargo. Se ela for essa mulher, homem, um javali, o que quer que ela seja, se ela tem competência, ela tem competência. Eu também sou dessa... Eu também não gosto, não. Porque aí a mulher acaba sendo usada. Exato. Porque aí o partido é obrigado a ter uma cota de mulher. E sabe o que acontece? Fica chamando as mulheres. Sei bem o que acontece. Ai, vem cá, você não quer sair candidata aqui no nosso partido? Aí você, nossa, mas você fica toda lisonjeada, feliz. Não, e aí a mulher que não quer ser objeto aí vira um objeto, né? Vira um objeto. Então, assim, é uma hipocrisia absurda partido. Eu sou a favor de candidatura avulsa. Cada um tem que honrar seu nome, honrar o seu CPF. Mas tá longe disso, você não acha? Eu acho que não. Eu acho que o pessoal já está começando a entender que o melhor caminho é Campeonato Brasileiro. Quem tem mais votos se elege. É isso entendeu? Aí fica aquele lá no partido tal que coligou com o outro, que se aquele tiver voto, ele vai puxar o outro. Gente, quem tem mais votos se elege. Vai honrar seu nome, honrar seu CPF. É isso aí. Eu quero ver esses caciques honrar o nome deles. Não quero ver partido pagando multa de um, pagando multa do outro, e do outro não paga porque o outro é coitadinho, tá lá na cidade de Campinas. E o Nelson, e você é obrigada a ter um partido, você vai concorrer, você é obrigada. A legislação pede, né? Então. E você é obrigada. E assim, e isso não tem nenhum crédito moral, às vezes você não tem nada a ver com o partido ali, você pode até procurar um que mais ou menos te dê um pouco de espaço, mas bom mesmo, não tem nenhum que você... Né? Eu acredito que muitos políticos não têm essa conexão com o partido, né? Assim, então... Nenhum partido segue a sua ideologia, nenhum. Nenhum partido. Fala um partido para mim que segue a ideologia do partido mesmo. O Novo, não é? Aonde que ele segue a ideologia? Não vou nem falar. Novo. Tô aqui para te ouvir. Não, mas é verdade. O Novo, assim, eu tenho total respeito pelo Novo, por algumas pessoas que estão lá, como acredito em várias pessoas, até de partido de esquerda, que eu tenho admiração. Eu gosto de pessoas, né? Não gosto de partido. Então, assim, é muito fácil você chegar e se lançar como Novo. Porque você não pode falar mal, porque é novo, só que agora já passou um tempo. Ele já entrou no sistema. E quem está dentro do partido também são seres humaninhos. Seres humaninhos têm características e elas são... É difícil, por muito difícil você controlar, nós temos que avaliar as pessoas. Eu também acho. Eu concordo com Por exemplo, o dia que eu elogiei 2 políticas públicas excelentes da esquerda, que foi o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, né? O pessoal, nossa, mas você é direita, você não pode elogiar coisa... Eu não posso reconhecer coisas boas? Claro que eu posso. Mas reconheço também que eles pegaram e avacalharam. A ponto até da mãe da Grazi Massafera tá recebendo Bolsa Família. Sou contra um negócio desse. Sério? Eu acho que, assim, eu não sei, também não sei o motivo porquê. De repente ela estava se enquadrando com a situação. É verdade, é verdade. Mas eu falo, eu dei só um exemplo. Mas são políticas boas. Sim. Certo? As ideias são boas, elas precisam... pessimamente executadas. Então... Mas aí, Nelson, quando chega na categoria execução, que é o que você está falando, junta um monte de outros interesses que é o que acontece. Bolsa Família é uma ajuda digna para as pessoas terem dignidade, terem o que comer, né? Por isso que... Só que aí você vê o fulano, Beltrano, Ciclano, que tem... Eu ouvi isso, você me fala, mas... tem família que às vezes tinha muito mais filho, que era para poder receber bolsa, e aí a pessoa ia ter o assistencialismo. É o assistencialismo barato, é o que acontece com os moradores de rua. Você fica acostumado a só entregar o poder público, só dá. Você fica no automático. Você não vai levantar de um chão e buscar emprego. Então, você não vai ter uma melhora na sua autoestima em falar assim, não, hoje eu tenho que buscar alguma coisa. Não, ele vai ficar sempre assim, fica no automático. E nós temos um país que meio que está habituado a isso, né? Olha o que a gente tem de bolsa. Então. O que a gente tem de impostos a pagar, nós temos de bolsa para dar. Pois é. Tem Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, Bolsa isso. Daqui a pouco eles vão fazer, eu sou o candidato do Bolsa Única. Eu vou pegar todas as bolsas e vou colocar num bolsão. Vai dar...
Vou fazer um bolsão, Sacolão. vai dar uns 5 pau por mês Pois pra... é. Porque se você juntar todas as bolsas, É isso aí. acabou. E aí você não mexe com um indivíduo, que eu sou fã, né? Enfim, já me pronunciei assim. Mas você não mexe com a valorização do ser humano. Então, você nunca vai sair daquele patamar, porque você não valorizar o desenvolvimento, né? Você vai, o quê? Valorizar, é o que o rapaz falou lá, eu não vou na escola, porque eu ganho muito mais na rua. Quer dizer, como que a gente valoriza, né, esse ser humano? Esse lugar que você projetou aí, tem, além de psicólogo e tudo, você pensou em alguma coisa para... Você falou de produzir, para a pessoa Sim. produzir... No final do tratamento, a questão da ressocialização começa com o trabalho e renda. Né? Então, um espaço para o trabalho e renda. Tudo que eles produzirem vai ser vendido lá, através de uma loja, pode fazer até uma galeria, com os produtos dessas pessoas. Sim, dá para fazer sim. muita coisa. Sim, sim. Entendeu? Eles têm muitos ali que descobrem o dom ali dentro do tratamento. Por isso que eu falo. Isso funciona, O né? Instituto Padre Haroldo, ou outras comunidades terapêuticas, clínicas de recuperação, e praticamente todas que eu conheço, elas, na verdade, são muito mais que uma clínica, que um tratamento. Elas são uma espécie de faculdade, porque você se conhece ali. Sim. Né? A sua aproximação de um ser superior é lá. Você acha que a religião tem isso? Independente da religião, você se aproxima de um ser superior, porque aquele momento seu é aquele momento que você tem que refletir, entendeu? Você não valorizou seu pai, você não valorizou sua mãe, você não valorizou seus irmãos, você só pensava em usar droga, em estar com quem usa droga, né? E de repente você está dentro de um tratamento que envolve a espiritualidade, porque é uma doença espiritual. Então você tem espiritualidade, você tem larboterapia, você tem leitura. Fala isso, fala o quê? O quê? Laboterapia? É o trabalho. Né? Você vai ter um tá, trabalho dentro do espaço. Tá. Normalmente é com horta, Tá. com uma programação. Você tem toda uma responsabilidade. Você tem horário para dormir, horário para acordar. Disciplina. Tudo aquilo que o dependente químico não tem, ele passa a ter. Entendeu? O tratamento consiste nisso. Alguns é necessário um amparo médico, né? Um tratamento medicamentoso, que é natural também, né? Existe isso. Porque muitas pessoas acham que o tratamento do dependente químico é sem droga. Não, tem alguns que têm depressão, bipolaridade. Sim. Tem a necessidade de uma dosagem, uma retaguarda médica. Sim. Então, é isso que eu acredito, sabe? Eu acredito na recuperação do ser humano, acredito numa fazenda municipal para atender toda essa população. Nossa, eu imagino que aqui em Campinas, né, nós temos espaço para isso, não temos? Não, tem muita terra. E tem muitas empresas dispostas a essa contrapartida, que querem fazer isso. Na época, quando eu apresentei para o Dr. Hélio, antes de acontecer todos aqueles escândalos no governo dele, tinha um banco chamado BMG, que estava disposto a abraçar esse projeto. Ele queria porque queria abraçar esse projeto. Eu acredito que tenha muita gente interessada nisso, mas aí você me falou, eu acho que a gente perdeu aqui. Aonde você esbarra ali na hora que você chega com um projeto desse? É mais uma questão da saúde mental. Vamos lá, me fala, assim, quais são... Você agora estava esperando que Nelson fosse concorrer agora para a próxima eleição, mas parece que você resolveu ficar aqui em Campinas e me conta por quê. Quando eu saí candidato pelo PSD, né, a convite do presidente, eu já senti um pouco assim de dificuldade na minha campanha. Né? Eu não senti assim uma recepção realmente de um convite para concorrer dentro de um grupo assim que todos ali pudessem ter chances reais. Eu comecei a perceber alguns sendo mais amparados, enfim. E eu toquei a minha campanha até porque eu já estava lá homologada a minha legenda, a minha candidatura para vereador. E fiz uma eleição com muita dificuldade. Para mim foi a eleição mais difícil que eu disputei. Essa última, então? Primeiro, por conta da pandemia. Sim. Segundo, porque eu não tinha uma escola para fazer palestra. Puxa, é verdade.
Eu não tinha uma igreja para fazer palestra, que eu faço palestras Sim, em igrejas você é muito também. ligada. E o próprio Instituto Padre Haroldo estava fechado. Uhum. Então eu falei, aonde que eu vou ter voto, né, desse público todo aí que sempre me convida para as palestras, principalmente em ano de eleição, muitos ali me apoiam. E eu percebi que, como não tinha agenda e o partido também não me ajudava, eu comecei a sim, ter um sentimento que eu iria perder essa eleição. Sério? Né? 2 horas da tarde Eu acho que eleitor eu não, estava tranquilo. hein? Eu acho que o eleitor não tinha Não, essa o eleitor percepção. é aquele, por exemplo, a minha votação, ela é expressiva, até aumentou minha votação da outra eleição, eu fiquei entre os mais votados de novo. Pois é. Só que sem campanha, minha campanha dos eleitos, se eu não me engano, se não for a mais barata, é uma das mais baratas. Uhum. Eu não gastei 50 mil reais. Sério? Imagina só, a galera gasta 300, 400. Sim. Tem gente que faz campanha que parece que é candidato a prefeito. E eu tive votos na cidade toda. Toda. Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo, Cambuí, Sousas, Aparecidinha, Boa Vista, tudo, geral. Lógico, você tem mais votos normalmente na região onde você convive, onde você nasceu, né? Uhum. Então, é natural que você tenha mais votos. Isso é importante porque sair de casa sem votos fica uma coisa meio Senão esquisita. o povo não gosta de você lá. É, parece, poxa, não é... O cara não é bem não tem visto, voto cara. nem dentro da sua casa. Né? E aí, deu que ganhei a eleição. Aí teve o nascimento do meu filho também, né? Sim, 16 de outubro. Nossa, foi, né? Agora eu tô lembrando. Até porque é isso mudaram as datas, né? Das Sim, eleições, tudo. Isso. E foi muito complicado. Que loucura, hein, foi essa? Não, foi uma benção. Eu vou ser sincero pra você. Minha esposa pediu pra eu ficar 10 dias em casa. Ela falou, você precisa me ajudar. Eu fiquei, desliguei celular, tudo. Até que a minha equipe toda achou que eu tivesse... Falou, o cara morreu, o cara largou mão, o cara já tava desistindo. Fugiu de casa. Né? E eu fiquei focado lá para ajudar. E é o que eu falo, eu sou muito grato a Deus, né? Primeiro pelo meu filho. Foi boa a experiência? Foi boa a experiência, mas muito preocupante, porque eu não saio candidato para perder, né? Eu saio candidato para ganhar. Não, mas ficar com filho foi bom. Foi Esse excelente. Primeiro Continua sendo, é maravilhoso. É o que eu falo. Porque os 15 primeiros dias, quando a gente tem filho, você fala... Gente, isso é para sempre, assim. Não, e o que é engraçado é que todo mundo falava assim, agora que o Nelson teve filho, ele vai ficar mais calmo, né? E piorou tudo, eu já recebi uma comissão processante. Puxa vida. Fui taxado de racista, num escândalo na Câmara. Ai, eu queria até, bom... Tem um vereador lá que é chamado de Peta Lixo há mais de 5 anos. Sim, sim. E aí eles pegaram, como era o mês da consciência negra, fizeram toda uma articulação e falaram que chamaram de Preta Lixo. Eu lembro. Foi até o ex-presidente e descondenado fez comentário disso, como era um na projeto época, no Twitter. de minha autoria que ia votar, que era o fim do passaporte sanitário, e tinha um público lá, uma mulher lá da plateia gritou, Peta Lixo. Sim. Ele pegou, já fez toda uma armação, foi Preta Lixo, olha que absurdo, racismo, a gente do Nelson. Que dó. Poxa, eu abomino esse tipo de crime. Aí depois eu falei que eu gostava de mulher, que era casado com uma mulher. Eles falaram que eu era homofóbico. Processo. Você Sério? Tô te falando. Quem processou, meu Deus do céu? Turma da esquerda. Turma. Agora, recentemente, pra você ver como depois que eu ganhei, e filho não acalma nada, filho... Ele faz você mais gás ainda porque você tem que defender ele. Porque ele vai pegar uma turminha aí muito pesada. Escola com linguagem neutra, sei lá o que, com banheiro unissex. Né? E normalmente são as histéricas, né? As feministas histéricas que ficam lá falando que defende a mulher, mas defende aborto. Defende o banheiro unissex, onde na maioria das vezes os casos de violência sexual contra a mulher é dentro de banheiro. Então, assim, é tudo na contramão. E a última deles agora foi uma vereadora do PT que... O que ela falou mesmo? Que eu falei que o debate sobre os presidenciáveis, né, o debate que teve, eu falei agora, que... isso, então? Que eu usei uma gíria que eu falei, elas ficaram trocando absorvente. Na verdade, é igual papo de cueca, quando fala... Sério?
Sei, sei. papo de homem. Mas não pode né? mais brincar. Não, Não aí a pode mulher mais ter bom humor. ficou histérica e falou, fiz um BO contra você. Filha, faça BO. A coisa mais engraçada é um petista, é um cara da esquerda, do PSOL da vida, ir numa delegacia. Imagina só a cara da petista que é contra a polícia militar, porque eles gritam pelo pedindo fim, ajuda. indo lá fazer um BO, Ai, gente. sabe? Então, assim, é absurdo. O Lula, agora recente, num debate não, num comício, ele falou também usou uma gíria as tarefas de casa das mulheres. Eu queria ver se essa vereadora do PT vai lá fazer um BO contra o Lula. Não, porque ele não quis dizer aquilo, então, entendeu? assim, e quer saber? Puxa vida, por que não relaxa todo mundo? Eu acho que, de repente, não quis. De repente, eu não quero, né, ficar mais... Não quis mesmo dizer aquilo. Ele falou uma coisa que... Ninguém mais pode falar. Falei uma de uma situação, forma, talvez assim, algumas pessoas tenham que falar, nossa, porque absorvente? Porque quem usa absorvente é mulher. Então, assim, eu falei, foi uma troca de absorvente. Eles. Né? Então, não precisava desse... Mas eles fazem um show em cima daquilo que eles precisam fazer. Então, eles usavam muito do Nelson. E aí a gente vai ficando cada vez com menos liberdade, menos legítimo, né? Mas eles usam muito do mandato do Nelson, a turma da esquerda, para fazer trampolim para aparecer. Sim. Entendeu? Eles pegam um cara que é da direita, Sim. que defende pautas, família, liberdade. E hoje em dia seu nome está ali mais à frente, né? Você, o Marcelo? Tá eu e o Marcelo lá. Somos nós dois ali no canto e eu falei, Marcelo, nós não podemos nos calar. Sim. Nós temos que ter voz, continuar falando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende e ponto. Uhum. Né? Se eles querem usar da gente para fazer trampolim, para ganhar mídia, porque eles só aparecem em cima da gente. Uhum. A turma da esquerda só aparece em cima da gente. Eles não têm um projeto relevante, um projeto bom. Não tem nada. Acho que o último projeto bom da esquerda foi algum nome aí, Marielle Franco. A mulher nem daqui é. Ah, mas ela significa. E as mulheres daqui? A outra lá do Campo Belo, que foi espancada pelo marido, matou os filhos na frente da mulher, depois matou a mulher. E ela não merece um nome na escola? Por que Marielle Franco? Entendeu? Então, assim, é sempre na contramão. E diante de todo esse crescimento, era natural que você fosse candidato. Que no caso, eu saísse candidato. Sim. E aí o Kassab, que é o presidente do partido, ele garantiu que eu teria legenda para candidato a deputado federal. Federal? Por conta das pautas que eu defendo. Sim. Que nem eu defendo o transporte por aplicativo, a lei de drogas, né? Então é tudo assim, que eu não vou trabalhar na Lesp, eu até posso trabalhar como deputado estadual isso. Mas seria mais relevante federal. E a campanha do deputado federal, diferente daqueles que pensam que a campanha do deputado federal é muito mais difícil, o cara vai ter que percorrer o Brasil inteiro. Não, o deputado federal é o estado de São Paulo. Porque você é o deputado que representa aquele estado. Isso. Então, a minha campanha seria aqui. Isso estava tudo certo. Aos 45 do segundo tempo, ele não deu a legenda para mim e deu para 2 ex-políticos, vamos colocar assim. Não tem mandatos. Nenhum dos 2 tem mandato. Um até estava fora daqui, do Brasil. Sim. E deu a oportunidade para eles, então você percebe que já tinha um jogo casado. Sim. Da eleição de prefeito passada. Você acha que isso é sabido antes? Já é sabido eles antes. Já tinham programado isso, então assim, eu me senti traído. Sim. Era o meu momento. Sim. O Kassab perdeu o time aqui em Campinas. Tenho total respeito por ele, porque ele é um verdadeiro articulador, mas ele não poderia ter feito isso comigo. Não poderia mesmo. Ter dado uma palavra para mim e depois ter voltado atrás. Isso na política, a gente ouve dizer que... mas a gente sempre espera o diferente. Quando você tem a inocência... Não, mas dizem que é no fio do bigode mesmo, que é o negócio, né? Então... Ali não tem nada de bigode, viu? Ali não tem nem fio, não tem nada, não. Ali é uma coisa muito, muito suja. Eu realmente me senti traído. Eu acho que não tinha essa necessidade. Era um momento bom para mim, até por conta da
de estar indo bem no mandato, né? Uhum. Tá tendo essas brigas, a gente sabe que a polarização hoje é esquerda e direita, Uhum. então precisaria ter um candidato a deputado da direita mesmo, Uhum. que defende essas pautas e que é de Campinas. Eu acho que Campineiro também está muito carente disso, Uhum. né? É sempre a velha política, pode perceber, você pega o cardápio de candidatos a deputado estadual, deputado federal, é sempre os mesmos, é uma coisa assim que já cansou. A população pede isso, a população de Campinas. Enfim, fiquei sem legenda e optei por apoiar outros 2 candidatos que não são daqui de Campinas, mas atuam muito mais em Campinas e fazem muito mais por Campinas do que candidatos daqui. Verdade. Que Pode já mandaram falar o nome. Quem que o é? Maurício Neves, Uhum. né, que é do Partido Progressista, que me convidou para ir para o Partido Progressista, não fui ainda, porque não posso, por conta da janela, que é só em 2024. Sim. E o Thiago Auríquio, que é deputado estadual, que é o do Código de Defesa da Mulher. Os 2 somando, junto com o Guilherme Mussi, né, que era o deputado federal, mandaram mais de R$ 1.300.000 para Campinas, para recapeamento, para as entidades sociais, todos os espaços que eu tinha necessidade, principalmente entidades sociais que eu atuo bastante, mandaram recurso. Coisas assim que eu nunca recebi em 6 anos de vereança de nenhum deputado daqui. Nunca, nenhum deputado daqui chegou para mim e falou, Nelson... Deputado daqui, que nasceu aqui em Campinas, que se elege aqui, né? Que se elege por Campinas. Tem voto no estado todo, sim, mas sai com uma votação daqui. Sim. Eles nunca me ofereceram uma emenda para falar, uma entidade que se atua, uma maternidade que está precisando. Não, nunca chegaram para mim e fizeram isso. Esses 2 fizeram. Então, o meu apoio é legítimo para 2 pessoas que ajudam Campinas. Sim, sim. Inclusive, eles vão estar aqui em Campinas agora, dia 20. Quero apresentar ele para os 2, né, eles, para toda a população, porque muita gente está carente e acaba votando na amiga, porque a outra falou e nem sabe quem é. Nem sabe quem é. E a gente tem que puxar a capivara, porque tanto vereador, governador, presidente, deputados, eles são empregados do povo, né? Então, você precisa puxar a capivara. O currículo deles é o santinho. Então, você tem que ler, saber o que eles já fazem. Exatamente. Não o que eles podem fazer. Exato. E agora me fala uma coisa. Bom, ok, agora você não sai, e aí? Nós vamos ter aí em 2024. 2024, eleições para prefeito e vereador, né? Eu, sinceramente, tenho vontade, sim, de um projeto maior, mas tudo isso vai depender muito do grupo que vai estar comigo. Entendi. Né? Eu não tenho essa vaidade, nem me apego a cargo nenhum. Né? Inclusive, não me apego ao cargo de vereador. Eu acho que o que eu preciso dentro da política é fazer acontecer, porque é o que eu falo, palavras o vento leva, atitudes ficam. Então, política para mim é fazer acontecer. Né? A população vai lembrar de você, até porque ninguém é eterno, né? E vereador também não é profissão, pelas suas realizações. E o projeto para 2024 é realmente consertar tudo aquilo que, desde o doutor Hélio, não se conserta. Bastante coisa. Mas isso é com grupo. Então, se tiver um grupo forte em 2024 e tiver qualquer tipo de pesquisa que meu nome venha aparecer, eu não tenho problema nenhum em sair candidato a prefeito, ou ser vice-prefeito de um grupo. Essa aí, da política você não vai sair. Eu acho que você tá bem assim, ali, né? Você tá nesse universo, você transita bem, né? Sair não é uma... Não é, acho que é um desejo de ninguém, né? Nenhum que tem mandato, não, eu acho que não é. Você acha que todo mundo que entra na política, ninguém mais quer sair? Você conhece alguém que saiu assim, realmente porque de livre e espontânea vontade? Né? Eu acho que eu só saio da política sendo caçado, né? Eu já tive meus 2 minutos de subir na tribuna e falar, gente, vai todo mundo para aquele lugar, vocês não servem para nada, todo mundo aqui não vale R$1, tá? E eu tô saindo fora daqui. E a relação lá no meio, depois que você fala um treco desse, assim?
Como é que fica lá dentro da Não, eu Câmara a nunca relação? falei isso, mas já tive vontade, Ah, né? não, mas você é forte lá Não, também. eu Você falo, fala. assim, o que tem para falar, Não, né? eu Eu não acho vou ficar ótimo. lá... Eu acho que você tá ali para poder falar, ué. Eu acho que não só falar, né? Qual que é a função do vereador? É legislar e fiscalizar. Eu Sim. tô lá para isso e é isso que eu faço. Sim. Às vezes eu não agrado muita gente, porque ninguém quer ser fiscalizado, É, né? E eu também não tô lá para fazer amigo, é. né? Por isso que eu só coleciono inimigo lá dentro. Não tenho uma Tem amizade muito assim. amigo fora? Não, eu tenho Você assim, tem muito amigo fora? Porque é tenho, dureza ser tenho. Não, eu político tenho também, né? amigos, tenho vários amigos. Mas Ah, na Câmara Municipal, eles levam muito pro lado pessoal. Então, é. assim, isso É mesmo? impossibilita. Ou se leva. Nossa, Outro dia eu mas fui isso é dar a mão para errado, não é? eu fui dar a mão para um vereador. Ah, O cara é um dinossauro lá dentro, já tem mandatos e mais mandatos. Eu fui dar a mão para ele e falou: você não merece o meu seguraram a mão. cumprimento. Eu falei: beleza, cara, beleza, valeu. Nossa, isso é tão não político, né? Porque política é justamente essa convivência, essa troca, É. esse debate, o cara que eu acho que leva tudo pro pessoal na política, ele tá no lugar errado, né? Mas assim, sinceramente, eu não sei o tanto que eu incomodo. Eu acredito que seja por conta de fiscalização. É? Eu acho que por conta da fiscalização que eu faço, eu tenho um grupo muito forte comigo, meus assessores. Você acaba Eu expondo um tenho monte de coisa. pessoas ali que realmente vivem, cada um para um departamento. A gente vai na saúde, a gente vai na merenda, a gente vai na CETEC, a gente vai na INDEC, a gente vai na SANASA, a gente vai para tudo que é lado e faz a fiscalização que tem que fazer. Só que antes a gente já era mais bruto, a gente já ia para o Ministério Público. Hoje não. Hoje eu levo para o vice-prefeito, levo para o prefeito, falo: olha, está acontecendo isso, dá uma consertada lá. Isso daqui está acontecendo errado. Porque o prefeito, o vice-prefeito, às vezes não consegue acompanhar e nem tomar conhecimento que está tendo um grupo lá dentro de uma repartição, de uma secretaria, fazendo coisas erradas. É muita gente, sim, entendeu? não é... É muita gente. Às vezes a gente não consegue saber o que está acontecendo em casa, Verdade. na nossa verdade, casa. Verdade. Que nem agora eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Tem limite, né, para isso, né? Também não tem uns aí que falam que nunca viram nada e, né, não. também não dá, né? Mas assim, Mas eu é acho que verdade. eles têm que tomar não ciência. É E o verdade, vereador, ele é tem esse verdade. papel. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que incomoda muito isso dos mesmo. vereadores. É isso aí. Nelson, muito obrigada. Eu queria agradecer. É muito bom o papo com você. Eu quero te desejar boa sorte em 22, 24, enfim, o que vier aí, porque eu acho que o seu trabalho é muito bom, independente, óbvio que você está num cargo político e tudo, mas essa pauta, ela é fundamental, é sobre família, né, é sobre ser humano. Então, eu queria te agradecer pelo bom trabalho aí e muito boa sorte. Obrigado, eu que agradeço de coração, estou sempre à disposição. E acho que o Brasil, né, eu costumo falar Campinas porque todo mundo mora na cidade, né, então, mas o Brasil ele precisa, assim, ser respeitado também, sabe? Eu percebo, assim, muitas pessoas no meio político lutando contra o Brasil, pelo único simples fato de não estar lá, entendeu? Pessoas que não aceitam uma derrota, que não sabem perder e por isso jogam contra o país, desrespeitam o país. Eu acho que essa é uma energia assim desnecessária, porque sábado, quando que foi? Domingo, foi o velório da minha avó. Eu perdi minha avó, 97 anos de idade, né? E aquele momento de cemitério, que eu já não sou muito chegado, nem hospital, nem cemitério, é uma energia muito agressiva, pesada, né? Aquela coisa de caixão. Então, assim, todo mundo vai. O que leva você, porque seu candidato perdeu, você ficar 4 anos torcendo para tudo dar errado? No país que você mora, né? Sendo que amanhã você está indo. Você não vai deixar nada. Você vai passar por aquilo, vai ficar dentro de um caixão, todo mundo olhando para sua cara, chorando, despedindo, e depois vai tomar terra na cara. É isso que acontece. Ai, agora que ele vai para Deus, agora ele vai subir, ai, a alma dele, agora ele vai encontrar... Tudo bem, mas você foi, acabou. Então, o que você leva daqui?
Você vai chegar lá em cima e vai falar, meu candidato perdeu, eu fiquei 4 anos torcendo para tudo dar errado. Apresentei um monte de projeto na contramão da família, Eu né, acho da que você vai para outro pátria. lugar, então seu setor é outro ali, ó. Então, assim, eu acho que tem que existir um pouco mais, assim, de respeito, sabe? E é o que eu peço, Amém. principalmente no ano de eleição. Também acho. Né? Eu não quero entrar numa Brasileiro, urna lá com o meu direito de ir com a camisa do meu time e tomar uma porrada porque eu não tá torço pro time sério do isso. cara. Tá muito Entendeu? sério, né? E também nem quero dar uma porrada em ninguém porque não torce pro meu time. Né? Peço a Deus para me dar todo o controle. Né? Você terá. Não é? É isso Mas é aí. isso. Concordo com Agradeço. você também. Obrigada, viu? Obrigadão. Beleza. Obrigado.